que temer ao mar, temer a Faraó, afrontas do inimigo e temer o pior. Êxodo no capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz assim: vai ter com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas, e estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão estáveis. Os peixes que estão em rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Louvado seja Deus. Aqui se trata não de um passeio, mas de uma cerimônia anual para o Faraó abençoar a enchente do Nilo, que ano após ano trazia fertilidade e prosperidade para a nação. A intervenção divina naquela hora era tão dramática como a pregação de Jesus, que a fé nele era o que produzia no íntimo do homem fonte de água viva. Deus vai até as últimas consequências ao relevar os homens, para que alguns se convertam e vivam eternamente. Logo mostra a podridão das coisas que mais estimamos, como no caso de idolatrar o rio Nilo. Nenhum sentimentalismo falso pode fazer Deus reter sua mão, mas no discurso de sua intervenção na vida humana, há frequentemente possibilidade de arrependimento, e nota-se como cada uma das 10 pragas era anunciada de antemão, posta em ação pela rebelião do homem e retirada ao primeiro sinal da conversão do mesmo. O rio era tão dourado logo que se tornou objeto de nojo, pois nada neste mundo tem valor sem a bênção de Deus. Não se trata de algum fenômeno natural pelo qual as águas do Nilo ficaram coloridas por terra vermelha, como muitos pensam por os vasos guardados nos lares, também sentiram o efeito do milagre que tinha o fito de relevar o poder de Deus. A praga foi ameaçada, pronunciada e só agora posta em execução segundo a ordem divina. O motivo do milagre era ensinar os líderes civis do Egito a respeitarem mais a Deus do que os homens. Qualquer sinal de religião falsificada é desculpa suficiente para os ímpios recusarem a verdade. Como é que não tinha poder para sanar a praga e só copiar aumentando? Um bom teste para a qualidade de religião é ver se soluciona problemas ou se cria maiores dificuldades humanas. Este capítulo nos ensina sobre o poder soberano de Deus e sobre seu direito de exigir obediência humana. Aqui podemos ver as punições se acumulando à medida que o ser humano resiste às mensagens de Deus, lemos das limitações de falsas religiões que tentam imitar a verdade para poderem conquistar os fiéis, e podemos ver a separação que Deus faz entre seu povo e o mundo que recusa aceitar a sua palavra. Segunda praga, as rãs, assim como o pecado abre o caminho para o outro, também o castigo em utilizar as águas do Nilo acumula outros rãs que já não podem mais viver no Nilo. Mas uma vez concebido para multiplicar a desgraça, nada mais fácil do que produzir rãs naquela hora. E Faraó não podia desperceber isto, e por isso logo veio como promessa de pedido. Faraó era o segundo pensamento dos egípcios, um ser divino, e logo o ato de combinar com os mensageiros de Deus seria equivalente a admitir um ser superior a si mesmo. A guerra que vamos ver na mente de Faraó é semelhante àquela que cada pessoa enfrenta quando decide seguir ou rejeitar Cristo, passando o perigo e com ele o medo. Passam muitas promessas religiosas, serem em tais condições, Deus quer converter totalmente o coração do homem e não aceitar a obediência forçada, mas sim a adoração em espírito e em verdade. Terceira praga se chama piolho. Essa praga era a resposta imediata da desobediência de Faraó. A terra contaminada pelos corpos das rãs seria uma ótima fonte de piolho, mas mesmo assim seu aparecimento súbito seria reconhecido como inevitável milagre. A revelação de Deus já estava demasiada, não puderam a fraqueza humana. Isso quer dizer que agora Faraó ouviria da boca dos próprios profissionais que ensinavam o paganismo a confissão que se trata de uma intervenção de Deus. Quarta praga, exame de moscas.
Se Faraó não queria obedecer a ordem de Deus, então seria forçado a enfrentar um exército de moscas, composto de meros insetos, mediante o que haveria de obedecer. Deus vai mostrar claramente que as pragas não são acidente natural, poupando o seu próprio povo de tais castigos mandados contra o Egito e seus deuses. Faraó se vê em dificuldades, mas pensa que pode despechinchar com Deus, vai obedecer a ordem divina, mas tem que ser ele quem vai ditar o seu exato da obediência. Os egípcios tinham ídolos de touro e de carneiro, e não poderia tolerar que tais animais fossem sacrificados a outro Deus. Não havia jeito de evitar a ordem original dada em Êxodo 5, versículo 3, que Moisés passa a repetir. Orai também, petição de um homem cercado de perigos que ele não soube como remover, mas Moisés nunca rejeitaria um pedido deste tipo. Devemos estar sempre prontos a orar em favor de outras pessoas, inclusive nossos perseguidores.